Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Trace as diagonais dos quadriláteros a seguir. Retângulo. Polígonos que apresentam diagonais de medidas iguais. Então, tem um retângulo, tem os seus 4 vértices, A, B, C, D. Então, tem a diagonal AC e a diagonal BD. Então, as diagonais do retângulo são diagonais de medidas iguais, ou seja, o segmento AC é igual ao segmento BD. E elas se encontram num ponto de intersecção. Então, meu ponto de intersecção, ponto comum do segmento AC e do segmento BD, é nosso ponto de intersecção amarelo. Como que as diagonais são iguais, este ponto de intersecção é o ponto médio das diagonais. Ou seja, esse segmento é exatamente igual a esse. O ponto médio divide o segmento ao meio. A mesma coisa acontece com o segmento BD. Como que elas são iguais, todos os segmentos são também iguais. Polígonos que apresentam diagonais de medidas iguais. Quadrado. Então, quadrado, eu tenho o vértice A, B, C e D. Então, o segmento AC é uma diagonal, o segmento BD é outra diagonais, e as duas diagonais são iguais. Ou seja, o meu ponto de intersecção divide as diagonais ao meio, é o ponto médio. Então, esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse. Ou seja, todos os segmentos são iguais a partir do ponto de intersecção. Então, polígonos que apresentam diagonais perpendiculares entre si, ou seja, as diagonais, além de se encontrar no ponto de intersecção, formam um ângulo de 90 graus. Quadrado. Então, vértice A, B, C e D. A diagonal BD e a diagonal AC. Elas se encontram no ponto de intersecção, além de se dividir ao meio, ainda formam um ângulo de 90 graus. Então, a diagonal AC e a diagonal BD formam um ângulo de 90 graus. Então, além de ser perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, todos os segmentos são iguais. Polígonos que apresentam diagonais perpendiculares entre si. Losango. Então, tem o losango de vértices A, B, C e D. Então, tem a diagonal AC, a diagonal BD. Elas se encontram num ponto de intersecção, formando ângulo de 90 graus. Então, a diagonal AC e a diagonal BD formam um ângulo de 90 graus. Mas notem que esses dois segmentos são iguais. Ponto de intersecção divide o segmento BD, que é a diagonal, ao meio. E também dividiu a diagonal AC ao meio. Só que o segmento vermelho é diferente do segmento amarelo. Então, no losango, eu tenho o ponto de intersecção das duas diagonais perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Divide as diagonais ao meio, só que os segmentos são de medidas diferentes. Então, o segmento vermelho é diferente do segmento amarelo. Muito obrigado e até a próxima.